Olá, irmãos, a paz do Senhor, louvado seja Deus. Mais uma vez hoje com a Hora Nazarena, uma devocional da Igreja Nazareno Tauá, com esse propósito maravilhoso que é abençoar a sua vida, abençoar a sua família e te convidar a fazer parte da família de Deus. Esse é um propósito que te dá para que você possa crescer, possa efetuar e desenvolver a sua vida espiritual em Cristo Jesus. E hoje nós vamos estar meditando no texto da palavra do Senhor, que se encontra na carta do apóstolo João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4, e vai dizer o seguinte, a palavra de Deus: Filhinhos, vocês são de Deus e venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Louvado seja Deus, aleluia. Que coisa maravilhosa é essa palavra de João, né? João coloca assim como que ele estivesse escrevendo a amada igreja de Cristo. Ou podemos dizer, né, a verdadeira igreja de Cristo. E escreve ele com um propósito para que aquela igreja pudesse vencer as inúmeras e infinitas dificuldades que ela estava passando. Porque a igreja do Senhor sempre foi assim, né? Sempre teve lutas, dificuldades, mas ela é mais do que vencedora em Cristo Jesus. Há algumas versões que diz que João está falando aqui nesse texto sobre os falsos líderes, os falsos profetas, aqueles que estavam assolando a igreja naquele tempo. Então nós vamos encontrar algumas versões, vai dizer o seguinte, né? Filhinho, eu vos escrevo porque sois de Deus e venceram os falsos profetas. Mas né, nem todas as versões traz esse fator completo, e sim algumas né, reduz apenas nessas palavras, vós sois de Deus porque venceram. E seja lá né, a maneira ou o que João está descrevendo, ele está descrevendo uma verdade. O fato de sermos de Deus já nos garante essa posição, essa certeza, esse fator imediato de que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E somos mais que vencedores em Cristo Jesus não pelos nossos méritos, não pelas nossas atitudes apenas, ou não por causa do nosso conhecimento, mas sim podemos ver claramente, baseado no que João vem descrever. Primeiro ele fala, vós sois de Deus. Ou seja, a igreja tem um dono, e não é o pastor, não é a família pastoral, não é o clero ou qualquer tipo de liderança que se levanta na igreja do Senhor. Nós vemos hoje, nos dias de hoje, muitas igrejas né, que tem uma junta administrativa e muitas pessoas dessa junta administrativa querem agir como donos da igreja. E a igreja tem um dono, esse dono não é humano, esse dono é o Senhor. Então ele diz, filhinho, vós venceste porque sois de Deus. Se formos analisarmos dentro do todo o contexto, né, vós venceste os falsos profetas, vós sois de Deus e venceu os falsos profetas, é mais algo que nós podemos acrescentar né, na nossa perspectiva. Por quê? Porque sempre né, tem levantado pessoas com falsas doutrinas na igreja. Não apenas no tempo de João, né, naquele período apostólico, onde nós vamos ver né, tanto o apóstolo Paulo como João né, exortando né, várias igrejas. Né, Paulo exorta a igreja da Ásia, Paulo exorta Timóteo, Paulo exorta Tito, todos eles né, com essa figura. Jesus Cristo, quando escreve as 7 igrejas da Ásia, ele exorta a igreja de Éfeso e elogia pelo fato deles não aceitar né, os nicolaítas. Ele fala com a igreja de Laodiceia sobre a doutrina de Balaão. Então são vários tipos de falsos profetas que sempre se levantaram na Bíblia. Mas nós precisamos então compreender esse fato quando ele diz, vós sois de Deus. E depois, quando ele descreve isso, ele fala assim, venceste, porque aquele que está em vós é maior do que está no mundo. Então, outra característica da igreja é o que ela tem dentro dela. A igreja ela é a habitação do Espírito, ela é a habitação de Cristo. João descreve né, no capítulo 1 do seu Evangelho, diz que Cristo e ele, né, o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, ou seja, veio morar entre nós, está em nós, e por ele estar em nós,
nós podemos vencer toda e qualquer adversidade que se levanta e que se opõe e que se coloca no meio da igreja do Senhor. Então, meu amado, por você ser de Deus e por aquele que está em você é maior do que todas as hostes satânicas, que é maior do que todos os impérios mundiais, é maior do que toda adversidade que possa nos levar ou nos conduzir ao erro ou às dificuldades, nós podemos dizer, somos de Deus e nele vencemos. Que o Senhor então abençoe a sua vida, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Deus te abençoe, fique na paz, até amanhã, neste mesmo horário, com a Hora Nazarena, uma devocional da Igreja do Nazareno Tauá, para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família e todos aqueles que estão à sua volta. Fique na paz, Deus te abençoe.